A graça e a paz, meus amados irmãos. Essa noite eu quero aqui com vocês compartilhar uma mensagem que se encontra no livro de Isaías. Isaías capítulo 46, a partir do verso 9 e o verso de número 10. O verso 9 diz o seguinte: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio um fim desde o princípio, desde a antiguidade, todas as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá, e farei toda a minha vontade. Meus amados irmãos, sabemos que Deus é um Deus soberano. Sabemos que o Deus a que nós servimos é um Deus onipotente. Sabemos que esse Deus a qual nós entregamos a nossa vida, um Deus a qual nós vivemos por Ele, é um Deus que é misericordioso, é amor, é justiça. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 46, a partir do verso 9, ele vai lembrar as coisas passadas da antiguidade, mostrando que só existe um Deus, né? O profeta fala, meus amados irmãos, assim como para os demais, que não há outro Deus. Há um único Deus e não há outro semelhante a mim. Deus, meus amados irmãos, Ele é misericordioso. Como já disse, o seu amor é insondável. A sua soberania é inquestionável. No dicionário da língua portuguesa, a palavra soberania está explicado como autoridade suprema que detém um poder sem restrições. Teologicamente, soberania significa que o controle e o domínio absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. Assim, Deus, meus amados, está além e acima de toda força ou poder ou autoridade. Nossa mente não consegue entender muito bem os atributos de Deus. Ele é um ser todo-poderoso, todo bom, todo conhecedor, todo sábio. Mas, se não compreendemos o poder absoluto e total de Deus, como poderemos aprender a descansar nele? Se nós entendermos a soberania de Deus, não conseguiremos entregar nossas ansiedades e preocupações que ocupa tanto o nosso coração. Por isso, quanto mais próximos estivermos desta compreensão, mais seguros e confiantes viveremos no Senhor. É a palavra que nos ensina sobre a soberania de Deus. E nós devemos tomar posse dessa verdade. Eu quero aqui com vocês, meus amados irmãos, trazer alguns exemplos sobre a soberania de Deus. A palavra de Deus em Colossenses, capítulo de número 1 e verso de número 17, meus amados irmãos, vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1 e versículo de número 17, diz: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Deus é antes de todas as coisas, meus amados irmãos. Deus é quem constituiu, Deus é quem fez, Deus é quem deu autoridade pela sua palavra na criação de todas as coisas. Pelo poder da palavra de Deus, Ele disse que haja luz e houve luz. Que haja separação das águas, da parte molhada e da parte seca, e houve essa separação. Antes que nós nascêssemos, os montes que Deus criou, a terra e o mundo, a eternidade, tu és Deus. Assim como o Salmo 90, verso 2, clama. Meus amados irmãos, antes de todas as coisas, antes de nós nascermos, antes do que está acontecendo, antes de tudo, Deus já era Deus, irmãos, né? O livro de Gênesis começa com uma frase: no princípio, né? Então, no princípio,
da história da humanidade, Deus já era Deus. Deus sempre existiu. Deus é o Criador de todas as coisas. Então a sua soberania, meus amados irmãos, no ato da criação é inquestionável. A ciência quer colocar a criação do mundo como uma teoria do Big Bang, uma explosão, um acaso. Mas sabemos que Deus não é acaso. Deus, meus amados irmãos, é soberano sobre tudo e sobre todos. Este primeiro exemplo que nós colocamos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é que todas as coisas subsistem por Ele. Porque sem Ele, nada dessas coisas, nada do que nós temos poderia existir. Meus amados irmãos, o segundo exemplo que eu quero lhe trazer nesta noite é que Deus criou todas as coisas. Assim como no verso de número 17 de Colossenses, o verso de número 16 do primeiro capítulo, ele vai falar: pois nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Meus amados irmãos, então não temos o que nós questionarmos. Todas as coisas foram criadas para a glória e o louvor de Deus. Que nós comamos, que bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Nada, meus amados irmãos, passa despercebido. A vontade de Deus tem que ser feita. Então tudo isso que está acontecendo, tudo isso que nós estamos passando por essa situação, é vontade do Senhor. Ah, mas eu não consigo compreender a vontade de Deus. E quem compreende? Quem compreenderá a vontade do Senhor? Quem primeiro deu a Ele, assim como o apóstolo Paulo escrevendo, quem primeiro lhe deu? Quem foi seu conselheiro? Né? Então, meus amados irmãos, sabemos que Deus criou todas as coisas, para a honra, para o louvor e a glória de nosso Deus. Meus amados irmãos, o terceiro exemplo é que Deus sustenta todas as coisas. Vejamos a carta aos Hebreus no capítulo 1 e verso número 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Meus amados, o Filho é a máxima revelação de Deus. Deus, como ser soberano, Ele sabendo de tudo o que ia acontecer, sabendo que o homem ia pecar, sabendo que Adão ia ceder à tentação, sabendo de todas essas coisas, mas nunca fugiu do controle do Senhor. Meus queridos irmãos, Deus sustenta todas as coisas. Não há nada que aconteça que não esteja no vontade, no controle de Deus. Deus controla todas as coisas. Deus, meus amados irmãos, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus, meus amados, tem poder. A palavra de Deus, meus queridos, tem a força que necessitamos para nos alimentarmos. Todos os dias, todos os momentos, devemos estar meditando na palavra do Senhor. A palavra de Deus não é um livro comum. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia não é um livro somente de autoajuda ou de leitura, irmãos. A Bíblia é um livro para se ser examinada. Josué, no seu livro, no capítulo 1, ele vai falar: não te aparte do livro desta lei, antes medita nela, de dia e de noite. Devemos meditar, porque aqui na palavra de Deus, nós vamos entender a vontade do Senhor. Nós vamos entender que todas as coisas estão feitas por conta de que Deus autorizou, irmãos. Porque se Deus, com a sua soberania, com o seu poder, com a sua glória, não nos autorizasse, não fosse permitido por Ele,
nada dessas coisas seriam feitas, irmãos. Por isso, a palavra do Senhor está clara para cada um de nós. Deus sustenta todas as coisas. Deus, ele é sustentador. Deus, ele é provedor. Deus, ele é mantenedor. Ele nos mantém, nos sustenta e pela sua destra, irmãos, tudo está no seu controle. O quarto, meus amados irmãos, exemplo é que Deus está acima de todas as coisas. Vejamos agora o que diz o Salmo de número 97. Salmos 97, meus amados. Salmo 97, o verso de número 9. Que diz assim: Pois tu, ó Senhor, és altíssimo sobre toda a terra, muito mais elevado de todos os deuses. E aqui a palavra, ele coloca deuses com D minúsculo. São deuses de miúrgo. Deuses, meus amados irmãos, que não têm poder algum. Deuses criados pelos homens. Criado para que fossem adorados. O homem, por ser um ser religioso, com essa tendência de querer ter um ser maior para adorar. E por que não, meus queridos, clamar a Deus? Porque Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima do ódio, Deus está acima do rancor, Deus está acima de tudo, meus amados. Deus está acima das nossas preocupações, Deus está acima das nossas ansiedades, Deus está acima das enfermidades, Deus está acima de todas as coisas. Então que nada possa vir nos abalar, porque Deus é maior. Uma certa vez eu tinha uma camisa, que nessa camisa tinha uma frase: não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o problema que você tem um grande Deus. Então, diante dessa situação, meus amados, Deus está acima de todas as coisas. Que nós vamos entender a sua palavra, para que nós possamos, dessa forma, compreender e termos este Deus zeloso, um Deus que está acima de tudo, um Deus que está acima de nós. Deus está no céu, irmãos, mas também está aqui. Deus é onipresente. Deus está presente na nossa vida. Não existe, meus amados irmãos, situações que Deus não saiba. Por isso, Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima do tempo, irmãos. Deus está acima da circunstância. Deus está acima, meus amados. Nunca se esqueça disso, que Deus é maior. Deus é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, meus amados irmãos, o próximo exemplo: Deus sabe todas as coisas. Isaías capítulo 46 e o verso de número 10. Foi o texto ao qual nós lemos. Isaías 46 e verso de número 10. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, eu digo: o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Desde o princípio, desde o início, faz conhecido. Então, meus amados irmãos, Deus sabe todas as coisas. Não compete a cada um de nós sabermos qual é o tempo final. Não nos compete, meus amados, mas sabemos que Deus estipulou um fim. Deus diz na sua palavra que Ele anuncia o fim desde o princípio, meus amados irmãos. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, Deus fala para Adão: do suor do teu rosto tu comerás. Ou seja, do teu trabalho, vai ter que trabalhar, vai ter que suar, para poder sustentar-se e sustentar a tua família.
E para a mulher ele falou que as dores de parto aumentarão. Mas também faz uma promessa, meus amados irmãos, para aquele casal. A promessa que Deus faz para Eva é a promessa do Messias. Sim, o Messias virá. Da semente da mulher virá aquele que pisará na cabeça da serpente. Então, meus amados irmãos, Eva já esperava ali o Messias. Eva, meus amados irmãos, ela já tinha certeza de que viria. A palavra de Deus diz que quando Eva teve os seus filhos, Caim e Abel, ela se alegrou e disse: concebi do Senhor o varão. Já na expectativa de ser o Messias prometido, a promessa de Deus para se cumprir na vida de Eva e de Adão. Mas Deus sabia todas as coisas. Sabia e sabe todas as coisas, irmãos. Dessa forma, quando o homem peca, quando o homem erra, Deus sabe, irmãos. Quando Jesus se encontra pela primeira vez com Natanael, e Natanael está diante de Jesus, e Jesus dá o testemunho de Natanael: eis aí um verdadeiro israelita, em que não há dolo. E Natanael fica admirado e pergunta: como tu me conheces? Parafraseando. E Jesus ele fala para Natanael: eu te vi. Meus amados irmãos, não adianta nós nos escondermos. Não adianta nós irmos para o mais fundo abismo, o mais alto céu, porque Deus está lá. E Ele vai falar na sua palavra: eu te vi. Não há como nos escondermos do Senhor. Deus sabe todas as coisas. Não há coisas ocultas que nós achamos que para nós está oculta. Para os irmãos, para quem for, ninguém sabe. Mas Deus, meus amados irmãos, sabe. Deus sabe, irmãos. E dessa forma, nós precisamos entender: esse Deus soberano é um Deus que sabe todas as coisas. É um Deus onisciente, que conhece o nosso levantar, conhece o nosso deitar, conhece o nosso coração. Por isso, meus amados, a soberania de Deus está diante de nós. O próximo exemplo que nós temos aqui, que Deus pode todas as coisas. Vejamos Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 19 e verso de número 26, diz: Jesus, olhando para ele, lhe disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível, irmãos. Tudo é possível. Meus amados irmãos, Deus pode todas as coisas. Não há impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Por isso, meus amados irmãos, Deus nos chama a pregar a sua palavra, a anunciar a sua palavra. E Deus nos capacita, Deus nos molda, Deus nos mostra o caminho, irmãos. Deus pode todas as coisas. Lembra-te de Jonas, ao caminho de Nínive. Deus manda que Jonas vá pregar em Nínive. E Jonas querendo desobedecer. Mas Deus é soberano. Deus sabe todas as coisas. E pela soberania de Deus, meus amados, nós podemos identificar que quando Jonas tenta fugir, é impossível fugir de Deus. Porque Deus pode todas as coisas. Deus faz com que um grande peixe engula Jonas e leve para a cidade de Nínive. Deus pode todas as coisas.
Deus, Ele é soberano. Como eu disse, não há nada impossível para Deus. Nada impossível para o Senhor. Meus amados, Deus, Ele é superior. Deus, Ele controla todas as coisas. Deus controla o mar. Deus controla o vento. Deus controla a enfermidade. Deus controla a morte. Deus pode todas as coisas. Deus ressuscitou. O Cristo ressuscitou. O Cristo curou. O Cristo libertou. O Cristo salvou. O Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir a salvação, irmãos. Esse Cristo que os romanos tentaram colocar uma grande pedra no seu sepulcro, colocar uma pedra para impedir a saída, ainda colocar guardas. Mas nós estamos falando de Cristo, irmãos. Nós estamos falando do Senhor. Então não tem pedra, não tem guarda, não tem nada que impeça o nosso Deus. Nada impede o Senhor. Meus queridos irmãos, Deus pode todas as coisas. Vejamos o que diz o livro de Jó. O livro de Jó, no capítulo de número 42. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 42 e verso de número 2. Eu sei que podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. O plano de Deus, meus amados, não pode ser impedido. Os planos de Deus sempre, meus amados irmãos, vai se cumprir. Sempre. Próximo exemplo. Deus é rei sobre todas as coisas. 1 Crônica, capítulo 29, e verso 11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, majestade e esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu é o Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei. Tu és a nossa majestade. Nos colocamos como servos, como súditos. Para isso, precisamos reconhecer o senhorio e a majestade de Deus. Deus é Rei sobre todos. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Isaías, no capítulo 14, e verso 24, diz: O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Vivemos em tempos difíceis. Vivemos no evangelicalismo do oba-oba. Oba-oba no meio da igreja. Muitas coisas que acontecem dentro da igreja, irmãos, que nós não podemos concordar. Mas Deus está no controle de tudo. Meus amados irmãos, tudo acontecerá de acordo com a vontade de Deus. O próprio Cristo, quando nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele vai falar: que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é que tem que prevalecer na nossa vida. Deus está no controle. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando do mundo. Por isso, Ele levanta homens, mulheres, crianças, seja quem for, para pregar, para anunciar, para levar a sua palavra.
Deus está no controle, irmãos. Nada fugiu do controle dele. Podemos até pensar, por que isso nos veio sobre nós? O livro de Isaías, no capítulo 10 e verso 46, diz que o fim, eu anuncio o fim desde o princípio, o fim virá. E certamente Deus não tardará, porque Ele não tarda, irmãos. É no momento certo, é na hora certa, é no momento exato. Como nós estamos? Como nós estamos diante de Deus? Vivendo uma vida plena, completa no Senhor? A nossa plenitude em Deus está realmente satisfeita pelo Pai? Deus está satisfeito, meus amados, com aquilo que nós estamos demonstrando? Essa situação que nós vivemos, irmãos, é uma situação para nos aproximarmos de Deus. É uma situação para que nós venhamos estar sempre aos pés do Senhor. Não nos desesperemos. Deus, Ele é onipresente. Jeremias, no capítulo 23 e verso de número 24. Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Posso me esconder? Posso eu estar escondido, irmãos? Se é o mesmo Deus que enche os céus e a terra, nós não podemos nos esconder, irmãos. O Salmo 139, verso 7 ao verso 10. Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir os mais altos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas nos céus, lá estás. E morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Não é reconfortante saber que nosso Deus é tão grande? Muito mais por sabermos que Ele cuida de nós. O Deus soberano, todo-poderoso, todo sábio, é quem cuida de mim e de você. Salmo 23 nos explica bem o cuidado que Ele tem por nós. Ele é o nosso pastor e não permite que nada nos falte. Nos explica bem o cuidado que Ele tem por nós. Ele é o nosso pastor. Ele guia os nossos caminhos. Ele nos livra de todo mal. Ele nos protege. Ele nos cobre com a sua bondade e misericórdia. Também no capítulo 40 de Isaías, retrata a soberania de Deus e o seu cuidado conosco. No verso 10, o soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha. Como um pastor ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas, que amamenta as suas crias. Meus queridos, diante disso, que possamos confiar totalmente no Senhor, no seu poder, na sua sabedoria. Ele nos capacitará a vencermos todas as batalhas. Nos confirmará e nos fortalecerá. Vamos nos manter firmes na graça e na vontade de Deus. Alertas, vigilantes contra toda cilada do diabo, pois Deus
nos levará adiante. O seu desejo é que avancemos e que entendamos que isso não acontece na nossa força, mas na força dele. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos livre, que nós devemos confiar somente em Deus. E sabemos que Ele é soberano? Sim. E sua soberania é que é o melhor para a nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.